A, Oi. Ela começou a colocar para a gente o falando sobre a mente. Ela primeiro veio falar sobre a mente, a importância do pensamento. Então ela começa falando sobre o livro é esse, né, gente, eu não sei se vocês têm, Libertação pelo Amor, é um livro maravilhoso dela, complementa muito o Amor Imbatível Amor, que a gente está estudando lá na Joana também, então é um livro maravilhoso. E aí ela vem falando sobre a importância do pensamento, e ela diz a seguinte frase: "A mente é dínamo gerador de energias". E é. Pensamos, criamos uma determinada energia em torno daquele pensamento. Aquele pensamento ele emite uma energia poderosa. O pensamento é poderoso, né? E ela fala que as nossas realizações, na verdade, elas são compatíveis com a qualidade do nosso pensamento. Olha que coisa importante, né? Então, as nossas ações são compatíveis com a qualidade do nosso pensamento. Isto é, nós vamos agir de acordo com aquilo que pensamos. Então, se nós temos pensamentos positivos, alto astral, as nossas ações serão positivas, serão otimistas, serão alegres. Se nós tivermos pensamentos negativistas, pessimistas, baixo astral, as nossas ações serão dessa forma manifestadas, né? Ela fala que nós agimos de acordo, na verdade, com o nosso progresso moral. E o nosso pensamento é um lugar muito certo, né, da gente ver o quanto a gente ainda precisa melhorar, em que ponto desse processo evolutivo, dessa escalada evolutiva, nós nos encontramos. Eh, Pelo pensamento, nós sabemos direitinho onde é que nós estamos. Às vezes, a gente quer se enganar, mas é só olhar, às vezes vêm uns pensamentos, não vem para vocês? Absurdos, que a gente já não tem mais nem coragem de colocar na prática, mas o pensamento ainda vem. E se o pensamento, às vezes não vem um pensamento assim: "Se eu pudesse, eu matava fulano", né? A gente não faria mais isso na prática. Na prática, Maria não ia pegar um revólver, uma faca e ia matar fulano. Não faz parte mais da minha evolução, mas eu ainda tem momentos que esse pensamento vem. Então, a gente pode saber perfeitamente em que degrau da evolução nós nos encontramos pelos nossos pensamentos, porque agimos de acordo com esse nosso progresso moral. Somos herdeiros, que ela fala aí, incondicional das ações transatas. Isto é, nós somos herdeiros de tudo aquilo que fizemos no passado. O que nós estamos manifestando agora, na nossa mente, nas nossas ações, são frutos do que nós fizemos, né? Então, lá atrás, nós fizemos muitas coisas erradas, essas coisas vão se manifestar, se ainda não trabalhamos de uma forma lúcida, consciente, correta. Eles ainda vão se manifestar de alguma maneira. Em alguns, só pelo pensamento, que é tudo. E para outros, no pensamento e na ação. Então, de acordo com as nossas ideias, com as ideias que a gente traz, é como nós agimos aqui, né? Daquela maneira, da outra maneira, mas sempre sujeitos àquela lei importantíssima, a lei de causa e efeito. Então, somos seres que trazemos toda uma bagagem espiritual e agimos de acordo com essa bagagem que trazemos, né. Agora, ela fala também das emoções fortes, que nós somos seres também muito emocionais ainda, que ainda temos sensações,
animalizantes, que prevalecem em nós porque ficamos acomodados. Dá menos trabalho se a gente ficar naquilo que é conhecido. Eu costumo dizer sempre, lá na Joana de Ângeles, lá no nosso estudo, que, na realidade, quando a gente, entra num processo de autoconhecimento, não tem mais volta. Quando você começa a se conhecer, você começa a se aprofundar em você mesmo, você começa a partir para o seu autoencontro, isto é, para encontrar quem é você de verdade, isso não tem mais volta. Esse processo, quando começa, não tem fim. E não tem fim de uma maneira muito profunda para quem se embrenha por esse caminho conscientemente. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais colher tanto sofrimento, porque se eu estou sofrendo, eu estou colhendo alguma coisa que eu plantei lá atrás. Então não quero mais isso para mim. Eu quero agora, sair da minha zona de conforto. Sair daquilo que eu já conhecia, o sofrimento que eu já conhecia, a dor que eu já conhecia, a maneira de fazer que eu já conhecia e partir para uma nova maneira, para uma nova Maria, para uma nova Rose, para uma nova Carmen, para um novo Fernando, partir para alguém, para um homem novo. E esse processo, ele exige muito esforço da nossa parte, que aí entra a Joana falando, né, do esforço e da coragem, que são 2 questões importantes para sairmos desse processo, né, e aprofundarmos cada vez mais em nós mesmos. Essa é uma verdadeira batalha, essa é uma batalha muito grande. Esse processo de vencer as nossas mazelas, as nossas imperfeições, é um processo longo, porque a gente não vai conseguir sair de tudo isso da noite para o dia, são reencarnações e reencarnações para que a gente possa desenvolver esse processo, e ao mesmo tempo que ele é longo, ele é trabalhoso, ele é um processo muito trabalhoso. É como se a gente estivesse subindo uma montanha carregando uma mochila muito pesada nas costas, né. É isso que representa muito a nossa encarnação. Nós estamos subindo a montanha, a gente está vendo o sol lá no cume da montanha, é lá que a gente quer chegar. Mas a caminhada, a escalada dessa montanha é trabalhosa. Precisa de muito esforço e precisa de muita coragem. São as 2 palavras-chaves para quem quiser subir a sua montanha, né. Às vezes, a gente precisa até, dar umas paradas, para que a gente possa repor energia. Meditar é uma forma de parar de uma maneira consciente, maravilhosa. Olhar para a natureza, para se reabastecer, para se energizar novamente, para que a luta possa continuar e a gente possa seguir adiante para chegar no topo da nossa montanha. Porque a gente traz, gente, muitas heranças mórbidas, como ela fala aí, ela também não pega leve em determinados momentos, né. Essas heranças, mórbidas, né, são heranças que se manifestam em nós como irradiações mentais deletérias, como enfermidades, como enfermidades que aparecem em nós de uma forma, às vezes muito violenta, muito gritante, né, porque elas são, na verdade, todas essas enfermidades, uma representação artificial da realidade. São expiações, às vezes, que nós precisamos passar. As nossas expiações, elas são essas heranças mórbidas que nós estamos trazendo. As nossas expiações são frutos disso.
de tudo aquilo que a gente plantou, de tudo aquilo que a gente fez no passado e que a gente precisa superar de alguma maneira e não estamos conseguindo. E aí vem a expiação e ela vem e se manifesta, como a gente tem visto muito aqui no planeta Terra, de uma forma muito doída, muito sofrida. Então, a pergunta é: será que a gente quer continuar nisso? Será que a gente quer continuar com tanto sofrimento, com tanta dor? E o que que a gente precisa fazer, afinal de contas, se a resposta for não? O que que eu preciso fazer para eu não continuar nesse tanto sofrimento e tanta dor? Mergulhar em mim mesmo, ver o que está provocando isso. O que eu estou trazendo lá de vidas passadas que está me fazendo sofrer tudo isso que eu estou sofrendo agora. Porque não adianta reclamar, não adianta brigar com a gente mesmo, não adianta a gente achar que também a culpa não é nossa, é de Deus, é disso, daquilo, a gente adora. Nós já vamos falar já já da culpa, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Então não adianta nada disso. O que adianta é, eu quero ter uma postura firme de não querer ficar mais nessa dor, nesse sofrimento. Eu não quero mais sofrer assim, eu não quero mais ter esse tipo de dor. O que que eu faço? Ah, deixa eu mergulhar em mim, né? Como você mergulha em você mesmo? Desenvolvendo todo o seu processo de autoconhecimento, tudo o que promove o autoconhecimento. Trabalhar, como nós trabalhamos uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, né, um André Luiz, olha quantas coisas eles têm para nos trazer, para que a gente possa fazer esse mergulho ao nosso interior e a gente possa realmente modificar aquilo que precisa ser modificado. Porque esse processo de aprofundamento, ele tem várias etapas. Ele tem a etapa de você, primeiro, não querer mais sofrer. Não, não quero. Eu quero me melhorar. Eu quero melhorar a minha situação. Primeira coisa. Segunda coisa, refletir sobre você mesmo. E a ter instrumentos que te ajudem a se conhecer melhor, né? Uma terapia psicológica, o espiritismo, um contato com terapias alternativas, enfim, qualquer coisa que te ajude a se conhecer mais. Terceiro lugar, que a gente finque o pé no propósito da reforma íntima. Porque eu não posso parar no momento da reflexão. Sim, fulano descobriu que é extremamente orgulhoso. Vai fazer o que com esse orgulho todo? É a primeira coisa que a gente, quando reflete, vem logo a pergunta, tá, então eu sou vaidoso demais, por exemplo. Eu sou vaidoso demais, eu sou invejoso. E a gente tem que ter coragem para enfrentar, porque são coisas, às vezes, duras da gente reconhecer, gente. São coisas duras. Por exemplo, você às vezes odeia o outro que é invejoso. Fala do invejoso, mas inveja é uma coisa horrível, mas inveja é isso. Aí você olha para você e você vê que aquela inveja, na verdade, está dentro de você também. E aí, né? O que fazer com isso? Isso é muito duro da gente reconhecer. Mas aí a única coisa que a gente pode fazer é: não, mas espera aí, eu não quero mais ser assim. Eu posso mudar algo em mim, né? Então eu vou partir para a minha reforma íntima, eu vou partir para a minha mudança. Da noite para o dia, então eu vou falar: pluft, descobri que eu sou invejoso, não serei mais. Não, Nanina, não. É um trabalho, é um processo. E quando a gente pensa, deixei de ser invejoso, que ótimo, agora eu sou maravilhoso. Aí vem o teste da vida. E aí, nesse teste, olha a gente caindo de novo. Que coisa! E a gente cai de novo e tem que fazer o quê?
levanta, não tem a música? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é isso que a gente precisa fazer. Nada de se martirizar, nada de ficar no sofrimento porque não conseguiu aquilo, nada disso. A gente vai conseguindo aos poucos. Então você já teve um processo, deu uma caída, não, vamos lá. Reza, levanta e continua em frente, trabalhando lá aquela mazela que você resolveu trabalhar em você. Então, assim, por conta do que nós fizemos lá no passado, né, nós carregamos, às vezes, por várias e várias reencarnações, algo chamado culpa. Ela fala muito da culpa nesse capítulo. A culpa é uma forma de nos punirmos por tudo de errado que fizemos lá no passado, por condutas doentes, por pensamentos ruins, por hábitos mentais perniciosos. Ela fala isso tudo. Então, ela diz que o que mais atrapalha o ser humano é esta culpa. Porque quando a culpa vem, nós adoecemos. A palavra-chave aí é doença. Nós adoecemos. Sim, mas e quais são essas doenças? Por que adoecemos? Que doenças são essas, afinal de contas, né? Aí ela vem com todas as letras e diz para gente: o pessimismo, a queixa, a autocompaixão, que aí não vem como compaixão, uma coisa boa, não, vem como vitimez. Entende? Então, pessimismo, queixa, vitimez são doenças da nossa alma, é uma visão negativa da vida. Ora, a vida é o que nós temos de mais precioso. Mais precioso é a vida, não tem nada mais precioso do que a vida. Entretanto, quando a gente está se queixando, reclamando, sempre aquela coisa para baixo, muito pessimista, achando que a vida é culpada, que Deus é culpado, que o outro é culpado, que o marido é culpado, que o filho é culpado, nós estamos num processo de desvalorização da vida. E esse processo de desvalorização da vida é um processo que nos leva a uma série de atitudes muito negativistas com relação a tudo, que eu já vou falar delas. Ela tem no livro, O Ser Consciente, não sei se vocês conhecem, o ser consciente, ela fala da queixa, eu até copiei a frase, ó. Ela fala assim, ó: a queixa é como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. A queixa é ferrugem, gente. Ferrugem é aquela coisa que vai sendo corroída, né? Então, olha que coisa, e assim ela fala muitas coisas sobre o pessimismo, sobre a vitimez, mas, vale aqui a gente pensar o seguinte: mas e aí, né? O que fazer? O que vem por conta disso? Por conta disso, vem uma série de coisas que são muito importantes a gente observar. Aí agora eu peço a cada um aqui que se observe, que olhe para si mesmo e veja se uma dessas coisas que ela falou está em você. Cada um olhando para si. Não pense no outro, não. Pense em si mesmo. Primeira coisa que ela fala: desânimo. Desânimo. Uma falta de vontade de nada. Ai, não quero mais isso. Não, não vou ali não, porque eu estou cansado. Desânimo. Segunda coisa que ela fala é o desistir da luta. Que é o desistir da luta?
que é o desistir da luta? O desistir da luta é você entregar os pontos e dizer: "Não quero mais viver, não vale a pena". Um passo para o suicídio, que a gente viu lá o ano passado, o mês inteirinho sobre o suicídio. É tristeza, tristeza, mágoas, fugas psicológicas. Quais são as fugas psicológicas que a gente vai arrumando? Tapar o sol com a peneira, né? Vamos lá, vou para festa, vou beber todas. Uma fuga espetacular, né. Tá vendo? Depois que eu bebo, eu fico assim, alegrinho. Vou para o shopping, vou comprar porque eu mereço, vou comprar um monte de coisa para mim. Vai, compra, 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 compra. Essas são fugas que a gente vai arrumando, e milhões delas. Dormir demais, tomar remédios, se encher de remédios só para ficar dormindo o tempo todo. Tá. Não estou aqui dizendo que de vez em quando a gente não precise, por ordem médica, tomar um remédio para dormir, não é isso. Estou falando de outra coisa. Estou falando dessa de querer sair da realidade e buscar essas coisas para sair da realidade, né. Enfim, com tudo isso, o que que vem? O que que lembra vocês todos, vocês podem pensar aí, quando eu falo em pessimismo, queixa, vitimez, desânimo, desistir da luta, tristeza, mágoas, fugas psicológicas, isso tudo lembra depressão. E vivemos um momento no planeta Terra em que a depressão invadiu o planeta. Ela toma diversas formas, ela começa, às vezes, por uma vaga tristeza, vai aumentando, vai chegando ao desânimo total, vai começando, procura recursos para sair, para fugir, e no fim cai nessa depressão profunda. Então, o que que são todas essas coisas que Joana falou? A vitimez, a queixa, a o desânimo, a depressão, enfim, são doenças mentais. São doenças mentais que nos levam a dores emocionais gravíssimas. Que nos levam a sofrimentos físicos gravíssimos. Então essas enfermidades simulacros, que chegam às vezes no nosso corpo físico, é simulacro por quê? Porque ela não é a representação da realidade. Ela é a representação do que vai no nosso pensamento, na nossa mente, né. E aí ela começa a falar sobre que o que era mental, né, que era uma construção da mente, começa a ser a manifestação hipocondríaca. O ser começa então a tudo manifestar no corpo físico. E aí é uma coisa que eu falo sempre. Eu acho que é difícil eu dar uma palestra, uma aula, que eu não me refira a isso, que toda doença física, ela tem origem num outro nível. É um espírito com a sua vitimez, a vitimez é do espírito. Aí vem o desânimo mental, a depressão mental, aí vem a desorganização emocional, a tristeza e tantas desorganizações emocionais, para finalmente você ter um infarte, você ter um problema respiratório, né. Então, a todas as doenças físicas,
elas vêm de algum lugar. Daí a importância desse nosso trabalho de autoconhecimento que Joana tanto insiste com a gente. Porque se eu detecto o meu problema ainda no espiritual, que eu sou um espírito que trago aquela marca, que eu sou um espírito que sou vítima de tudo, que me acho vítima de tudo, ou sou pessimista, ou não valorizo a vida, etc, etc. Eu posso, a partir desse encontro com essa minha realidade, não permitir que essa vitimez, que essa tristeza, que isso tudo venha bater no meu corpo físico e eu tenha as mazelas, a desconstrução das minhas células físicas, sabe? Então, esses processos todos doentios, essa desorganização em todos os níveis do ser, celular, desorganização celular, desorganização emocional, espiritual, mental, essas desorganizações elas acontecem porque nós ainda não conseguimos travar a batalha com o nosso ser profundo, com o nosso eu profundo. Travar a batalha com o eu profundo precisa daquelas duas palavrinhas que ela falou lá no início: esforço e coragem. Sem esforço e sem coragem, nós não vamos conseguir. E, gente, não estou aqui dizendo que a coisa é mole, que a Maria fala demais. Não, a coisa é trabalhosa, esse processo de autoconhecimento é trabalhoso, mas é absolutamente necessário. E é necessário por quê? Porque a gente pode nem pensar para frente. Ele é muito necessário pensando para frente, pensando no nosso progresso, pensando na felicidade que a gente quer alcançar. Ele é necessário. Mas a gente pode nem pensar nisso. Vamos pensar só no aqui e agora. Que é a coisa mais ruim do que você ficar fisicamente doente? Para a gente que tem esse corpício aqui, esse corpinho, ele tem muito valor para a gente e ele é importante mesmo. Ele é importante porque está recebendo o nosso espírito, nós precisamos dele para a gente poder evoluir como espírito, né? Então, assim, dentro disso que a gente pensa, desse autoconhecimento, se não quiser pensar lá para frente, não pense, pense no agora. Que bom poder evitar que uma porção de coisas se manifestem no nosso corpo. E muita coisa a gente pode evitar. Tem algumas coisas que são combinados do espírito, que são expiações que a gente vem passar e que é inevitável, né? Mesmo assim, a forma como vamos passar depende muito de cada um, do entendimento que cada um tem de si mesmo, sabendo que tudo é consequência do que foi plantado lá atrás, né? Agora, tem muita coisa que a gente pode evitar. Por exemplo, as pessoas que alimentam a raiva, o ódio. Não é inevitável que um dia essa raiva, esse ódio se manifeste no seu estômago, no seu coração, né? No seu intestino. Vai ter uma manifestação dessa raiva ali, porque eu vou cultivando essa raiva. Eu vou cultivando essa raiva e vai chegar um dia que ela vai se manifestar, que é a hora que. Por que se manifesta no físico? É a hora que a gente se toca. É a hora que a gente diz, poxa, por que eu não fiquei mais calmo? Por que eu não fui mais tranquilo? Por que eu esperei chegar a um ponto desse em que eu cheguei com uma manifestação tão doída no meu estômago, por exemplo, né? Então, é a hora que a gente se toca, mas a gente pode se tocar antes. É isso que eu fico falando o tempo todo, porque foi isso que Joana me ensinou. Eu acho que Joana me ensinou muito isso.
Trabalha as suas emoções, trabalha o seu espírito, trabalha o seu autoconhecimento para que você possa não permitir que muitas coisas dessas que você está trazendo se manifestem no seu corpo físico. O hipocondríaco, né, aliás, essa coisa da hipocondria, ela é gerada por nós. Isso é gerado por nós. Por quê? Porque nós carregamos. Por que nós geramos isso? Porque nós carregamos essa culpa, que eu já falei lá em cima, anteriormente, essa culpa. Então, a gente carrega, na hipocondria, a gente carrega muito sentimento de culpa, do qual a gente não consegue se libertar, consciente ou inconscientemente, a gente carrega esse sentimento. A gente carrega uma coisa de engano, a gente está se enganando, a gente está tentando se enganar com aquela doença, com aquela coisa que está aparecendo em nós, não é? A gente está tentando ocultar algo que a gente fez de muito errado lá em vidas passadas. A gente está tentando ocultar que a gente foi vulgar, isso tudo Joana coloca aí no livro, tá? Que a gente foi vulgar, que a gente foi promíscuo, que a gente escamoteou uma personalidade sombria, sabe? Então, ela vai dizendo isso, que a gente deixou os deveres e as responsabilidades de lado, fingindo ser honesto e leal. Então, a gente se sente nessa existência tão culpado, e seu espírito que sente. Porque a gente não sabe. Ninguém sabe o que foi no passado, ninguém sabe o que fez de errado, mas o espírito sabe. E se nós acreditamos no espírito, e nós somos espíritas e, portanto, acreditamos no espírito, nós temos que saber que esse espírito está sabendo tudo que a gente fez de errado. Pode estar no inconsciente aqui, da vida presente, para que a gente não sofra nem tanto, né? Nem tão longamente, mas o espírito sabe. Na verdade, a culpa ela surge como uma autopunição. A culpa surge como falta de amor. A culpa surge trazendo um monte de conflitos internos. A culpa surge derrubando a sua autoconfiança. Então, muitas vezes você não tem noção completa da culpa, mas você pode se avaliar se você tem culpa ou não, se perguntando: eu me amo mesmo? Eu tenho alto amor? Eu confio em mim mesma? Eu sou uma pessoa que vivo em paz? Não estou falando que viva sem problemas, não, tá, gente? Estou falando em paz, paz de consciência. Ou sou uma pessoa cheia de conflitos? Nunca sei se vou para ali, se vou para aqui, se faço assim, se faço assado. Uma hora faço certo, outra hora faço errado. Como eu sou? Porque se tiver todos, para isso tudo, a resposta for sim, é porque a culpa está dentro de você. E você precisa aceitar essa culpa. Aceitar, recebê-la, que é o primeiro passo. Porque de tudo que a gente quiser fugir, alguma coisa vai se manifestar. Então vai vir essa coisa hipocondríaca da manifestação física, que não era para se manifestar ali, mas vem. É o simulacro, é a enfermidade simulacro. E aí, a Joana ela fala também nesse livro, O Ser Consciente, eu vou ler para vocês. Ela fala assim, ó: a culpa é algoz insuperável, porque se encontra instalada na consciência do revel.
Vou ler de novo. Revel quer dizer rebelde. A culpa é algoz insuperável, porque se encontra instalada na consciência do revel. Então, ela é algoz. Então, aquela culpa, ela vai te afundar, ela vai te maltratar, sabe? E onde fica teu auto-amor nisso? Cadê o auto-amor? É muito sério isso, né? Porque, assim, ninguém sabe o que esse indivíduo fez no passado, mas ele sabe, porque ele é espírito. Quando eu falo ele aqui, é o espírito. Então, ninguém sabe quem foi Maria no passado, mas Maria, o espírito que está habitando aqui nessa Maria, sabe, com certeza sabe. A personalidade pode não me deixar ver, porque existe o ego. A personalidade, ela pode não deixar. Não, mas Maria é muito boazinha. Olha como ela é simpática, como ela é maravilhosa, muito boazinha. Sim, mas o verdadeiro eu de Maria sabe. Sabe bonitinho o que fez. Porque é só olhar para os nossos pensamentos, a forma como nós pensamos. Por isso que ela começou esse capítulo falando do pensamento. Então é só olharmos para isso. Mas e aí, né, Maria? Que fazer com tudo isso? Que fazer? Porque, ora, tem hora que dá um desânimo assim, né? Mas a gente não pode desanimar. Vamos lá no nosso esforço. E ela traz a receitinha da cura. Como é que a cura vem? Primeiro, a gente tem que reabilitar moralmente, reabilitar-se moralmente. Então, esse trabalho de se olhar, de tentar não errar mais naquilo, mesmo que de vez em quando você caia, mas cai, levanta, tenta de novo e tenta outra vez e vai no esforço, no esforço, no esforço, na coragem. Vamos lá. Depois, ela fala da recuperação da dignidade. Ora, recuperar a dignidade é recuperar, é honrar essa vida que Deus deu para gente. É honrar quem você é ser digno, digno da vida. Depois ela fala de uma outra coisa da cura, que são as ações nobres. Então, como é que aí a gente pode se avaliar bem, né? Como é que estão nossas ações? Tem nobreza nas nossas ações? Eu lembrei muito aqui, quando eu li isso, né, essas ações nobres e tudo, essa parte da cura, eu lembrei muito do Evangelho, o homem de bem, né? O homem de bem de Santo Agostinho. Então, esse homem de bem, será que nós somos esse homem de bem? Vamos lá, vamos no Evangelho, vamos ler o Evangelho, essa parte, que ele vai orientar direitinho a gente. Ter atitudes altruístas, isto é, olhar mais para o outro, sair um pouco de si mesmo, deixar este ego no seu devido lugar. O ego é importante para que a gente possa sobreviver no planeta, mas não para que a gente desenvolva esse orgulho excessivo que o ser humano tem. Tem pessoas, afinal de contas, morrendo de fome. A miséria está comendo solta, né? E a gente não precisa ir para fora do Brasil, não. Aqui no Brasil, a coisa está pegando, gente. Então não dá mais para ser orgulhoso, empinar o nariz e se achar melhor do que o outro. Mesmo porque a qualquer momento
A fome pode bater à nossa porta, por mais que tenhamos dinheiro. Ah, não, mas eu tenho uma vida estável. A vida estável, de vez em quando a gente precisa, a vida vem e diz assim: não, você precisa baixar esse teu orgulho. Vamos lá, te dá uma rasteira daquelas. Então a gente precisa muito parar e pensar sobre isso. A oração que ela fala é outra maneira de curar. A oração que liberta, né? A oração que transcende, a oração que faz com que você se conecte com algo maior. Não é a oração das palavras bonitas, nada disso, não. É a oração que sai do coração, que você olha para o céu e que agradece a vida e que pede por você. Está lá no Evangelho, né? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Então, assim, vamos ser humildes, humildes para entrar em contato com a divindade. E a outra coisa que ela coloca é adquirindo a alegria de viver e amar. Vamos ser alegres. Nós temos muitos motivos para sermos alegres, né? Nós temos muitos. Mesmo eu conheço pessoas que, no momento extremo de doenças extremas, físicas mesmo, numa cama, o sorriso ia daqui até aqui. A alegria de ainda estar aqui no caminho, sabe? Vinha, transbordava. É, se a gente não entra nesse caminho, gente, a gente cai nessas enfermidades, mas aí reais. As enfermidades reais que destroem o corpo, que destroem a emoção, que desarmonizam os mecanismos psíquicos. Então, vamos estar atento enquanto estamos nas enfermidades simulacros. Enquanto ainda podemos ter uma ação sobre essas doenças que vêm e que foi a gente que criou, que gerou, com a nossa incapacidade de lidar com o nosso ser real, com a nossa incapacidade de querer sair daquilo que está nos prendendo há milhares, às vezes, de reencarnações, porque são coisas trazidas de um passado distante. E uma outra coisa que ela fala também, que eu acho muito interessante, é que o hipocondríaco, ele sofre muito dos ataques espirituais. E, aliás, dos desanimados, os depressivos, os que querem se livrar da vida terrena, todos nós que temos pensamentos ruins, nós atraímos para nós ataques espirituais de entidades, ela ainda coloca, entidades perversas, vingativas, e entidades essas as quais nós fizemos mal lá no passado e que vêm cobrar da gente esse passado distante. Né? E aí o quadro vai piorando, né? Porque essas pessoas que foram vítimas vão nos colocando numa situação de vítimas aqui. Então, esse quadro mental ele é muito importante para a gente se manter realmente aqui no planeta Terra, de uma forma mais saudável. Eu quero, inclusive, fechar com isso. Com essa coisa assim, ela diz, Joana diz: "Culpa nunca". Ela fala assim: "Culpa nunca". Ponto. A higiene mental é fundamental para a cura. A gente tem que estar sempre, ela começou falando da mente, ela fecha falando da mente, porque é tudo, o pensamento é tudo. Se eu não quero ser alguém doente, então tenho que trabalhar a minha mente para que eu não seja doente.
E eu preciso estar o tempo inteiro higienizando essa mente, pensando de que forma eu vou higienizar. Eu vou pensar na saúde, eu vou ter pensamentos e comportamentos morais bem elevados. Quando vier um pensamento ruim, que às vezes vem, aquele pensamento bem lá embaixo, né, que a gente faz? A gente acolhe e diz: "Não quero mais você", e dissolve, dilui. Imagina uma nuvenzinha, ele indo embora. A gente tem muitos recursos, inclusive, nós temos até no YouTube, né, a gente tem que aproveitar a tecnologia, gente. No YouTube a gente tem várias meditações que trabalham emoções deletérias, que trabalham todas essas nossas questões. Vale a pena a gente fazer isso para higienizar a mente, né? Entrar em contato com o seu lado positivo também é uma coisa muito importante, porque por conta dessa culpa, muitas vezes a gente só consegue ver na gente o que é negativo, o que é. Acabou meu tempo, Rose? Acabou? Acabou, né? Ah, Tem mais 5 minutinhos. fechando aqui. Na realidade, quando eu vou fazer uma autoanálise, muitas vezes eu só me detenho no que é negativo. Então, vamos começar a nos deter no que é positivo, porque a gente tem um lado anjo e tem um lado demônio. A gente tem os dois lados. O lado demônio é para a gente trabalhar, não é para ficar afundado nele. E o lado anjo é para ajudar a trabalhar esse lado demônio. Entende? Então, eu queria deixar essa mensagem. Se você errou, se recupera. Para você se recuperar, você precisa desenvolver o seu autoamor. É isso que vai te recuperar. Para desenvolver o autoamor, você precisa acolher quem você é, com tudo que você sente, com tudo que você pensa. Acolhe, abraça, se abraça, se abraça. E aí sim, você vai entrar em contato com esse, ser integral, com esse ser completo. E eu vou fechar, tá, Rose, só lendo um parágrafozinho da Joana, que ela no Ser Consciente diz assim: psicologicamente, o autoamor é, sobretudo, autoencontro, conquista de consciência de si mesmo, maturidade e equilíbrio. Então, que Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, muito importante. Realmente, nós temos muito que trabalhar em nós mesmos, né? Para que a gente possa começar hoje, que é o melhor momento para realizarmos isso. Muito obrigada e fica com o nosso Obrigada a você. carinho, foi muito bom te Obrigada a rever. vocês. Obrigada a vocês. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro painel espírita 2023, do dia 17/4/2023, que teve como tema enfermidades simulacros. E recebemos aqui a nossa querida irmã Maria Martorelli, que fez esse estudo maravilhoso sobre esse tema tão importante. Então, eu só quero agradecer a presença de todos. E segunda-feira nós estaremos aqui continuando, né, realizando o encerramento do nosso primeiro painel espírita 2023. Então, para encerrarmos o nosso estudo do dia de hoje, eu vou convidar a nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, estamos aqui unidos em seu nome e só temos a agradecer essas reflexões que a nossa amiga Maria trouxe, pela benfeitora Joana de Ângeles, tantas instruções, tantas dicas, tantas saídas, tantas situações que podemos nos ajudar nesse nosso autoconhecimento e, e expurgar dos nossos corações, das nossas mentes, aquilo que certamente nos provocará doenças, nos provocará desequilíbrios. Então, nós só temos a agradecer
estamos com as mentes repletas de ideias, de situações que podemos fazer para nós mesmos, como autocura. Então, só temos a agradecer a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, a Bezerra de Menezes e tantos outros amigos espirituais que nos ajudam, que nos trazem essas instruções, essas boas ideias, para que nós possamos trilhar a nossa caminhada, que muitas vezes se torna pesada, mas nós temos tantos recursos, tantas saídas, tantas boas ideias, então nós temos muita ajuda. Então, só temos a agradecer mais essa noite, nesse painel espírita, que tanto nos trouxe elementos importantes para a nossa jornada. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Graças. Maria, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Obrigada a vocês. Muito Beijo obrigada. grande. Um beijo do coração. Beijo. Que Jesus continue a nos abençoar e que a gente continue Beijo. essa renovação. Boa noite para todos. Obrigada, obrigada. Tchau, Maria. Tchau, minha querida. Até quinta. Deus, que o Senhor nos Boa abençoe. noite a todos. Muita paz.